Saúdo os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de João, nós estamos numa sequência do Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Acompanhe comigo, por gentileza, a leitura. Melhor eu falar logo o tema, que é sobre regeneração, e o título, que é Nova Vida. João 3, do verso 1 ao 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Deus seja louvado pela sua palavra. Bom, às vezes a gente pensa que conhece alguma coisa e no fundo não conhece. Nicodemos é uma pessoa que tem todas as prerrogativas de alguém para conhecer ou ser conhecedor de Deus e das coisas de Deus. Nicodemos é uma pessoa, conforme a gente vai vendo nas Escrituras, alguém que é importante. Ele é um fariseu, ele é do grupo dos fariseus. Os fariseus, o termo significa separado, que era uma classe religiosa muito cuidadosa com as coisas da lei, extremamente zelosos das coisas da lei. A gente costuma falar dos fariseus de uma forma muito pejorativa, né? A atitude daquele lá, né? É um fariseuzão, para identificar que a pessoa, ela cobra coisas que ela mesma não faz. Ela é exigente, mas ela mesma... Os fariseus eram homens, era uma classe religiosa extremamente respeitada nos seus dias, porque eles eram profundamente conhecedores das Escrituras. Eles conheciam muito bem as Escrituras. Eles eram teólogos mesmo
com marca maior. No entanto, eles transformaram, na verdade, aquilo que é para ser no interior, na casca, valorizando o exterior, a experiência com Deus apenas do lado externo. E aí que se diz muito das pessoas ser um fariseu, ser um religioso, e muito disso. Mas Nicodemos, ele então é essa pessoa que tem um destaque social. Ele é dessa classe especial de pessoas dedicadas à religião, ao conhecimento de Deus, das coisas de Deus, zeladores. Então, se alguém tinha que ser destacado por uma atitude religiosa ou como um exemplo de alguém que tem vida com Deus, as pessoas apontavam para os fariseus. Eles eram os modelos de pessoas que cuidavam das coisas do Senhor. E Nicodemos é um desses. É uma pessoa bem vista na sociedade. Nicodemos, ele é uma espécie de um juiz. Ele faz parte do sinédrio maior da capital, Jerusalém. Os judeus permitiam sinédrios menores nas cidades, de 32 juízes, 32 pessoas. Esse é o sinédrio maior, o qual Nicodemos faz parte. Mais 70 pessoas faziam parte, só a elite da sociedade, homens comprometidos com Deus, pessoas sérias na palavra do Senhor, e ele também era um desses juízes. Nicodemos é também membro do sinédrio, julga as causas dos outros sinédrios, julga as causas do povo de Israel. Então ele tem uma posição social de destaque. E Nicodemos é uma pessoa também financeiramente bem, porque lá em João 19, no verso 38, quando José de Arimateia pede o corpo de Jesus, que está crucificado, ele pede o corpo de Jesus para Pilatos permitir que desça o corpo de Jesus para ele sepultar. No 39 vai dizer que Nicodemos está ali também e leva quase 100 libras de nardo, ou de mirra, aliás, de mirra e aleós, que é uma outra iguaria, uma especiaria, um perfume. Isso dá em torno de 34 quilos daqueles produtos, cerca de mais de 50 mil reais. Quem faz isso? É alguém que também tem condições financeiras. Então, Nicodemos é essa figura de alguém religiosa, alguém conhecedor da palavra de Deus, envolvido nas coisas do Senhor, que conduz as pessoas a uma vida com o Senhor, com Deus, zeloso das Escrituras. É alguém que julga as causas no meio do seu povo, é um destaque na sua nação, ele é um dos maiorais, e ele é uma pessoa financeiramente bem. Mas o texto fala para nós que ele vai de noite procurar Jesus. E ele vai procurar Jesus porque o texto deixa bem claro, porque ele vê os sinais, e ele vai falar: olha, vemos que você é rabi, vemos que você é mestre, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não for com ele. E Jesus, na lata, sem rodeio, já vai dizer aí no verso 3 que é necessário nascer de novo. Não é isso? Verso 3: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos então vai perguntar: como pode um homem nascer sendo velho? Olha, aquele jovem lá no capítulo 19 de Mateus, que vai procurar Jesus, o texto fala que ele é um jovem rico. E ele vai perguntar justamente a respeito da salvação. Bom mestre, o que devo fazer para ser salvo? E Jesus então vai falar para ele: olha,
observa a lei, observa os mandamentos. Ele fala, tudo isso eu faço. Então Jesus vai falar, olha, então vende o que tem e divide aí com os pobres e depois você me segue. E o texto fala que ele entristece já e sai. Ele não está disposto a abrir mão dessas coisas. Ele é um religioso também. Ele é uma pessoa abastada, mas ele não está disposto a abrir mão dessas coisas para poder andar com Jesus. Se é que é para ter salvação, precisa fazer isso, eu estou fora. O texto não fala que Nicodemos pergunta para Jesus a respeito da salvação. Ele apenas diz que ele mostra que ele reconhece que Deus é com Jesus. Mas Jesus conhece o coração das pessoas. Então, Jesus não dá a oportunidade para ele dizer, mas o que ele está buscando, no fundo, é saber o que deve fazer para ser salvo. Porque sendo uma pessoa tão bem colocada, humanamente dizendo, cara de sucesso, ele vai buscar ajuda de um filho de um carpinteiro a respeito das coisas espirituais. É porque no seu coração havia algo que o incomodava profundamente. Havia um vazio na sua alma, algo que ele precisava descobrir o que era. Porque a religião não estava mais satisfazendo. Porque a riqueza já não tinha também condições de acalmá-lo. E nem o poder diante do governo, governando como um juiz. Algo estava muito forte no seu coração. E Jesus responde justamente essa questão. Fala, olha, é necessário, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Talvez essa noite o que Deus também tem visto no seu coração e no meu coração é a necessidade de nascer de novo. Porque nada pode preencher o nosso coração do que a gente estar em paz com o Senhor. Nada pode nos dar mais alegria e satisfação, completude, do que uma vida salva, uma vida na presença do Senhor. Nada. Só isso traz a vida com Deus, só o nascer de novo pode trazer ao coração do homem plenitude, tranquilidade e trazer paz ao seu coração. Esse termo nascer de novo na teologia é a regeneração, que é o nascer do Espírito, é a ação do Espírito Santo no coração da pessoa. Como que é isso? Vem a fé primeiro ou vem a regeneração primeiro? É a fé ou a regeneração? É a regeneração, porque a ação vem de Deus. Efésios 2 fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida. Então é Ele, a obra do novo nascimento, a regeneração, é uma obra exclusiva de Deus. Por meio do seu Santo Espírito, Ele vem e muda a disposição da pessoa, para que a pessoa possa olhar para Ele. E olha, quando ouve o Evangelho, ou no tempo de Deus, às vezes a obra é feita agora, mas às vezes leva uns dias para o Senhor fazer a transformação, o despertamento, a comprovação externa dessa experiência interna que a pessoa tem com o Senhor. Porque se é o contrário, pela fé, aí é o homem que age. E não é assim, o morto não age, ele está morto. Então é preciso da ação de Deus vindo e despertando o homem. Isso se chama regeneração. Mas essa é uma obra que só o Espírito Santo, só Deus pode fazer no nosso coração, no coração humano. E essa questão de nascer de novo, e essa pergunta que Nicodemos faz, como é que isso é possível, uma pessoa, um homem, nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre
materna, segunda vez, e depois ele vem. Aí quando Jesus fala novamente para ele, aí no verso 9, então Nicodemos perguntou Nicodemos, como pode suceder isso quando Jesus fala que as pessoas precisam nascer do Espírito? Olha, gente, essa pergunta de Nicodemos não é uma questão que Nicodemos estava alheio a essas coisas, não. Porque na religião, no judaísmo, o prosélito, a pessoa que não era judeu, quando ela vinha para o judaísmo, ela tinha que passar por uma cerimônia, por ritos, né, circuncisão e uma série de ações, e isso era tratado, era dito inclusive, os judeus tratavam, né, os rabinos, os mestres tratavam essas pessoas que começaram agora essa caminhada de uma pessoa que havia nascido novamente, que ela estava iniciando como um bebê, né? Também as religiões pagãs sempre tiveram ritos de iniciação, onde o iniciante tem que passar também por determinadas questões, determinadas cerimônias, cumprir determinadas exigências, e a partir daquelas exigências cumpridas, eles também são tratados como alguém que nasceu para uma nova dimensão, para uma nova experiência. Então a questão do nascer de novo não é uma questão nova dentro do judaísmo. E Nicodemos sabia muito bem. A questão é como provar dessa vida com Deus. Como de fato eu faço para poder viver essa paz que eu não tenho, que a religião não me dá. E então Jesus vai dizer para ele, verso 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais, assim é todo o que é nascido do Espírito. Ou seja, isso é uma obra que é realizada secretamente no coração das pessoas. Então, meu irmão, não dá para comprar a salvação. Não dá. Se Deus não fizer a obra no coração do homem, não há novo nascimento. Ah, mas o que fazer então? Nós podemos clamar. Podemos clamar misericórdia a Deus. Podemos ou não podemos? Podemos. Lembra do que acontece lá em Nínive? Quando Deus manda o profeta ir lá e falar assim, ó, vou matar todo mundo. O texto fala que do maior ao menor, o rei se debruça no chão, veste roupa de saco, de saco, joga cinza na cabeça, se humilha, bota a boca no pó e clama a misericórdia de Deus. E Deus tem misericórdia de Nínive, tem misericórdia das pessoas. Então nessa noite, se porventura o seu coração ainda continua vazio, a caminhada com Cristo tem sido pesada, não é a prioridade, não tem sido prazerosa, o seu prazer está no mundo, está nas coisas, nas atenções aí fora, nas ofertas aí fora, que hoje haja no seu coração uma operação do Espírito Santo do Senhor, regenerando você, regenerando a sua vida. Nicodemos sabia das profecias bíblicas. Ele sabia o texto de Ezequiel 36, verso 26, quando diz lá que darei-vos coração novo, tirarei o coração de carne, colocarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne e farei com que vocês andem no meu caminho. Ele sabia dessas promessas, mas aquilo ainda não era uma realidade na sua vida. E quando ele vê as ações que Jesus está fazendo, ele sabe que Jesus tem a aprovação de Deus. E ele quer isso para a sua vida. E quando eu vejo ele lá no capítulo 19 de João, preocupado em embalsamar Jesus, preparar o corpo de Jesus, a gente entende que Nicodemos também teve uma experiência com o Senhor. E ele esperava a ressurreição de Jesus Cristo. Prepara Jesus como rei. Prepara com essa quantidade de
de iguarias, né? Para de fato deixar todo o linho, todo o lençol bem envolvido com aquelas iguarias, para o sepultamento de Jesus. Esse carinho, essa entrega é a prova de que esse homem teve a sua vida transformada. Bom, e o que eu gostaria de ver aqui então, de tudo isso, Nicodemos era um judeu, alguém influente na religião dos fariseus, junto aos fariseus, membro do Sinédrio, mestre em teologia, mas no entanto desconhecia essa questão mais crucial da existência humana, que é nascer de novo, é ter uma nova vida que só é possível na pessoa de Jesus Cristo. Então o próprio Senhor Jesus o ensina sobre o que é nascer de novo. Vejamos os ensinamentos de Jesus aqui para Nicodemos. O primeiro ensino que Jesus fala é sobre a natureza do novo nascimento, que essa natureza ela é espiritual. O novo nascimento é nascer da água e do Espírito, ou seja, é uma ação conjunta do Espírito Santo e a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra e cremos, o Espírito produz o nascimento espiritual. Ele faz a transformação em nós. E gente, isso não é uma mudança não. Isso de fato é um novo nascimento. É uma ação radical. Aquele que rouba não rouba mais. Aquele que mente não mente mais. Aquele que vivia na vida de fornicação, ele muda para uma vida de santidade. Aquele que vivia no orgulho se humilha diante do Todo-Poderoso. Aquele que vivia achando que pelas suas forças poderia fazer alguma coisa, era confiado na força do seu braço, hoje se derrete na presença do Senhor e confia única e exclusivamente no seu poder. É uma mudança total. Outro aspecto que precisamos destacar sobre a questão do batismo é o batismo com a água, que é a resposta àquilo que a palavra de Deus produz em nós. O batismo com água é símbolo da transformação ocorrida no coração da pessoa, a sua conversão a Cristo. Também é o selo do discípulo de Jesus, separados para uma vida de aprendizado, de serviço ao Senhor, de entrega ao Senhor. Aquele que me confessa diante dos homens, eu o confesso diante do Pai. Então aquele que entregou a vida para Cristo, que nasceu de novo, ele quer ser batizado. Ele quer mostrar para as pessoas a quem ele pertence, quem é o Senhor da sua vida. E ele confessa Jesus. Se isso não acontece, você ainda não nasceu de novo. O batismo com água ele é muito importante, mas não tem valor nenhum se não estiver acompanhado da coisa que ele representa, que é a transformação operada pelo Espírito no seu coração, no seu interior. A obra purificadora e regeneradora do Espírito Santo é essa que muda o coração corrupto e rebelde por um novo coração que deseja a presença de Deus e com alegria glorifica-o constantemente. Deseja fazer isso. Já não deseja fugir de Deus, mas deseja estar com Deus e com o povo de Deus. Nesse texto, nós vamos ver o texto um pouquinho para frente. Vou abrir aqui. Nós estamos até o verso 15. Então, o verso 19, o verso 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque as obras eram más, e aqueles que não nasceram de novo estão ainda envolvidos com as mazelas desse tempo presente. Ainda estão buscando essas iguarias terríveis.
que afrontam a Deus. Mas aquele que nasceu de novo, ele busca a presença do Senhor. Ele quer que a sua vida seja exposta diante do Senhor, para que Deus lance sobre ele a sua presença gloriosa e mostra todas as mazelas, e elas possam ser tratadas e ser trabalhadas. Não há fuga, mas há um desejo de mudança. Há um desejo de ser transformado. É o batismo com o Espírito Santo, que é absolutamente necessário para que alguém seja salvo. O batismo com o Espírito Santo, meus irmãos, é crer na pessoa de Jesus Cristo e se render a Ele. Porque ninguém vem a Cristo, e ele fala isso lá em João 6, se o Pai não o der. Então aquele que é dado por Deus ao Filho, esse vem ao Filho, esse crê no Filho. E ao crer, ele está sendo selado com o Espírito Santo. Esse é o batismo com o Espírito Santo. O que acontece lá em Pentecostes é a descida do Espírito Santo, sim. É onde a igreja está sendo revestida com o poder de Deus. Mas o batismo com o Espírito Santo é normal, dentro da normativa, é a fé, é a conversão de uma pessoa. Porque ninguém olha para Deus se ele não nascer. Ninguém confessa Jesus se ele não for ressuscitado dos mortos. Porque todos já estão condenados, estão mortos. Então quando essa pessoa desperta para a vida espiritual, houve aqui um batismo com o Espírito Santo. Porque sem isso ela não pode olhar para o Senhor. Amém? Amém. É obra do Senhor no nosso coração. Esse é o único e verdadeiro novo nascimento. Nascer do Espírito. Dois Berkhoff, um teólogo calvinista, diz que o novo nascimento é o ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem e a disposição dominante da alma desse homem é santificada. Agora deseja se consagrar para o Senhor. Foi santificado, foi separado pela a obra de Jesus Cristo e vive para a glória do Senhor Jesus. Esse é o novo nascimento. A natureza essencial da nova vida é uma mudança radical na mente, na emoção e na vontade. É algo instantâneo, não é algo gradual. É algo que acontece, é um ato na vida do indivíduo. O nascer de novo é um ato. A santificação é um processo. A criança quando nasce, nasce. O menino não fica nascendo aí a vida toda, está só com o pezinho de fora. Não, é um nascimento. E depois é o desenvolvimento dessa criança. É o amadurecimento, é o desenvolvimento. E todos vão vendo a sua evolução e vão ficando felizes com todo o progresso. E a vida espiritual não é diferente. Nasce e depois vem o processo do crescimento, da maturação, do dia a dia. Mas a pessoa não deixa e não abandona a pegada com o Senhor. Não dá um tempo para a igreja, não dá um tempo para Deus, não dá um tempo para a obra. Não tem isso. Porque é o prazer, é fazer as coisas do Senhor. Esse nasceu de novo. Aqueles que nascem de novo têm o privilégio de ver o reino de Deus. A palavra ver significa experimentar, participar, ver o reino, ter a vida eterna. É isso, é experimentar, viver no reino, que é a segunda parte aí, é estar sobre o governo, sobre a autoridade de Deus. Então, quem nasce de novo está inserido no reino de Deus. E estar inserido no reino de Deus não é a minha vontade que eu busco fazer, mas é a vontade do meu Senhor, do meu Deus. É isso que é novo nascimento. Eu me preocupo com isso. Aliás, eu busco entender cada vez mais o que Ele quer comigo, o que Ele pode fazer através de mim, o que Ele está fazendo através de mim. Eu estou atento, eu estou buscando. Então isso é participar,
ver o reino de Deus e viver o reino de Deus é estar sobre esse governo. É Deus que controla, é Deus que manda. É diferente. Não é como muitas das vezes nós temos feito, não. A gente faz os nossos programas, nossa agenda do ano, e nós não colocamos na nossa agenda nosso tempo de devocional, nós não colocamos na agenda os cultos, as participações, o trabalho, as visitas com os irmãos. Nós fazemos nossa agenda, nós não pensamos nisso. Isso é se der. Isso não é uma agenda de alguém que nasceu de novo. Porque nós vivemos estamos no reino de Deus. Então nosso negócio não é com as coisas do tempo presente, mas os nossos negócios é as coisas do reino de Deus. É o nosso compromisso constante. É a nossa dedicação constante. Jesus também ensina que o Espírito é o agente que produz o novo nascimento. E ele vai usar a metáfora do vento. Jesus explica que o Espírito Santo age soberanamente sobre a vida das pessoas para conduzi-las ao novo nascimento. Ninguém pode controlar ou manipular a maneira dele agir. Sua ação é invisível. O vento você não está vendo, mas você sente, né? E nós sentimos bem forte esses dias atrás, né? E assim é o Espírito Santo. É real. A gente não está vendo, mas ele está agindo. E através da sua ação a gente vê, né, aquilo que ele está fazendo. Dá para perceber o mover dele na vida das pessoas, a consagração das pessoas, o compromisso que elas têm com o reino de Deus, como tem sido o ambiente na sua casa, como tem sido o seu envolvimento com as coisas da igreja local. A gente vê a entrega, a luta, a disposição. O coração humano é transformado sem que ninguém veja. Nós não podemos vê-lo, mas assim podemos sentir o seu poder da sua presença, que é irresistível. Quantas pessoas estão ouvindo a voz do Senhor, às vezes lavando a louça ou trabalhando, e ali de repente é tomado por um momento tão agradável, a presença tão maravilhosa, e a pessoa se derrete em lágrimas, ou ela recebe uma confirmação no coração da direção do Senhor. A gente percebe, a gente sente, porque o Espírito Santo, ele age constantemente nos nossos dias. Na verdade, nós vivemos a era do Espírito Santo. Esse é o tempo da ação dele, porque foi para isso que Jesus o mandou, né? Para que ele possa revestir essa igreja maravilhosa com o poder dele. Então, assim como a ação do vento, o agir do Espírito é invisível, inexplicável, imprevisível e irresistível. Ninguém pode resistir. Ele age e ele trabalha. Sendo o Espírito Santo o agente do novo nascimento, da nova vida, ao homem resta se dobrar diante dessa verdade e se humilhar na presença do Senhor e clamar. Que é o que Nicodemos está fazendo. Mas como é que isso pode? Como pode ser feito assim? Ele deseja experimentar o novo nascimento. Jesus ensina ainda como se dá o novo nascimento. Quero ler novamente com você aí o verso 15 a seguir. Aliás, verso 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode ser isto? Acudiu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho.
Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus! O novo nascimento, ele é incompreensível à razão humana. E aí, mais uma vez, Jesus vai usar um texto, um exemplo lá de Números, texto do Velho Testamento, Números 21, 4 a 9, quando o povo revoltado contra Moisés, porque não deixou nós lá no Egito para poder a gente comer as cebolas, as carnes, as coisas lá, e trouxe nós aqui para o deserto para morrer, para sermos consumidos por esse tempo, esse calor, essa situação degradante. Olha, Deus está tirando o povo para a terra prometida, né? E aí nesse percurso tem deserto, e nesse percurso tem dificuldade. É o que nós estamos enfrentando nos nossos dias. Nós estamos a caminho da Canaã celestial, mas durante esse percurso há lutas, há muitas dificuldades, porque nós não pertencemos a esse mundo. E a Bíblia deixa muito clara que o mundo nos persegue, o mundo nos odeia, e nós precisamos ter consciência constante disso, que se estamos vivendo o verdadeiro evangelho, se estamos vivendo de fato como novas criaturas, não há pacto como pactuar com as hostilidades desse tempo em relação às coisas de Deus. Não dá. Aí há perseguição, há luta, há dificuldade. Há coisas no meio nosso, dificuldade de entender. Você sente o clima pesado, as situações, um ataque constante. E a gente precisa estar atento, muito atento, com relação a essas dificuldades, porque senão nós vamos murmurar, senão nós vamos nos revoltar contra Deus. E aí Jesus vai usar esse exemplo. Jesus explica que do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então lá foi isso. Deus mandou serpentes abrasadoras para poder picar as pessoas que estavam com rebeldia, e as pessoas iam morrendo. E aí, assombrado com aquele terror todo, começaram a clamar a Moisés para que Moisés intercedesse a Deus para que parasse. E Deus fala: então faz uma serpente de bronze, coloca ela numa haste e levanta, para que todo aquele que olhar nela, for picado por uma cobra e olhar para aquela haste, aquela serpente de bronze, seja curado. Porque era exigido a fé da pessoa. Ele tinha que olhar para lá, ele tinha que crer que se ele olhasse ele era sarado. Porque isso simbolizava Jesus vindo, sendo colocado, levantado no madeiro, para que todo aquele que olha para Cristo seja salvo. Para que o veneno que está sobre nós possa ser interceptado, removido. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estamos destituídos da glória de Deus. Mas quando olhamos para Cristo, nós somos perdoados. Quando nós cremos em Jesus, nós somos agraciados pela cura. A cura de todas as nossas mazelas. Tal como Israel foi curado do veneno da serpente, ao olhar para a serpente de bronze que Deus mandou hastear no deserto, o novo nascimento, ou a vida nova, se dá quando cremos em Jesus e o aceitamos como Senhor das nossas vidas, quando nós cremos no sacrifício que Ele fez, que Ele realizou na cruz do Calvário, ali no nosso lugar, assumindo a nossa culpa, nós somos sarados de todas as enfermidades que nos afasta de Deus, que é o bolor do pecado, a maldição do pecado. Somos perdoados, somos curados do veneno do pecado que corre nas nossas veias
antes de nós conhecermos a Cristo. O pecado da rebelião, o pecado da rebeldia, o pecado da queda, o pecado que nós contraímos na pessoa de Adão, nosso representante, o nosso antigo representante, né? Porque agora o nosso representante é Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criação é, nova criatura. Fomos feitos agora na pessoa de Jesus Cristo. Bom, ser cristão não é aderir a uma ideologia ou ser membro de uma igreja. Ser cristão não é ser voluntário em projetos sociais ou ser alguém socialmente bem ou bom. Ser cristão é receber a vida de Deus, é ser uma nova criatura em Jesus. Ser cristão é nascer do alto, é ser regenerado pelo Espírito Santo. O nascer de novo não são as coisas que o homem pode fazer para Deus, mas sim, é algo que só Deus pode fazer para o homem. Se trata de uma obra espiritual que o Espírito Santo realiza no coração das pessoas, trazendo essas pessoas que antes estavam vivendo na podridão do pecado, para que elas possam então agora ter aptidão pelas coisas de Deus. E de modo quando a pessoa ouve o Evangelho de Jesus e crê na obra redentora, ela passa então a desfrutar uma nova vida. Ela nasce de novo. E aí a pergunta que eu faço, ou que o texto faz para nós: você nasceu de novo? Qual é o prazer da sua vida? Qual o compromisso que você tem? Diante de tudo que nós ouvimos, você nasceu de novo? Se você tem dúvida, se você tem certeza, glória a Deus, porque o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, glória a Deus. Se você não tem, que o Senhor possa nesta hora abrir o seu coração e fazer uma obra de regeneração na sua vida, e você possa sair hoje completamente diferente, transformado, um novo ser, para a glória de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nós lemos a Tua palavra, e diante da Sua palavra, nós somos desafiados a nos posicionarmos. Diante da Sua palavra, nós somos desafiados a considerar, a avaliar como tem sido o nosso comportamento de alguém que nasceu de novo ou de alguém que é apenas religioso ou de alguém que ainda não conheceu a Ti e que ainda permanece distante do Senhor. Por isso, é tempo de oportunidade, é tempo de transformação, é tempo de mudança. E assim, nós pedimos ao Senhor, abra o coração daqueles que ainda não tomaram uma postura, uma posição ao lado de Ti, que ainda não conseguem ouvir a Tua voz. Senhor, os alcance nessa hora. E abra as suas mentes e os seus corações. Ó Pai querido, nós como igreja do Senhor, nós pedimos que o Senhor manifeste salvação na vida desse irmão, dessa irmã, dessas pessoas que estão ouvindo o Senhor nessa hora, e os transforme, ó Deus. Conceda-lhes, ó Deus, um novo nascimento nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor.